perguntas. A primeira, foi ontem a vitória do Duílio Monteiro Alves na próxima eleição do Corinthians, e o Andrés lançou oficialmente o Duílio como candidato da situação. Ontem foi a vitória da eleição, que será em novembro. 2, foi um bom negócio para o Corinthians, os valores, tudo foi um bom negócio, Pascoal? Bom, respondendo à primeira pergunta, eu acho que pode ser um grande gatilho para o Duílio se o Andrés, como prometeu ao torcedor do Corinthians, conseguir resolver os problemas com os bancos oficiais, com a Caixa, com o BNDES e também com a Odebrecht. Ele disse que nos próximos dias, até entregar o cargo, ele vai deixar tudo resolvido. Se ele conseguir isso, encaminhar esta situação, que é incômoda mesmo, porque os corintianos querem essa solução, e ele voltou com esse discurso de que voltaria para dar solução nesse caso, entendendo que ele começou o processo e ele deveria terminar, então ele pode dar o fim nisso tudo. O nome da Arena ele já conseguiu, ponto. Agora, se você pensar na eleição do Duílio, para eleger o Duílio, ele vai precisar ainda um outro passo. Qual é o outro passo? Resolver os problemas com os bancos oficiais. Eu acho que aí fica muito mais notabilizado o trabalho desse grupo, né, que está administrando o Corinthians já há um bom tempo, e isso pode ser um grande trunfo, eu acho que encaminha a eleição do Duílio. Ponto. A segunda questão, a respeito do contrato, se é bom, se não é bom, cada um tem uma opinião. Eu acho muito bom. Se você já disse isso aqui, eu acho muito bom. Ah, mas 300 milhões por 20 anos, como disse o Mano, isso aí não é nada, não, isso aí é bastante. É só você parar para analisar o momento que está sendo vivido no país e no mundo. 300 milhões por 20 anos é ótimo, sensacional. O Corinthians pensava em 400 milhões no início desse processo e acha 300 milhões no meio de uma pandemia. Puxa vida, tem que elogiar e aplaudir. Eu acho que o valor é bom, o período, 20 anos, é um período que eu acho também legal, e com esse dinheiro o Corinthians pode dar início a esse processo. Você já pensou o Corinthians liberar a Arena para ter, quando puder ter público, os 40 mil torcedores, todo jogo do Corinthians, essa arrecadação, o dia do jogo, a pipoca, o cachorro-quente, a camisa, tudo que envolve uma partida de futebol, o estacionamento, tudo isso gerando recursos para o Corinthians, seria ótimo. Maravilhoso. O Corinthians teria uma casa paga e com tudo isso envolvendo, com esse dinheiro entrando no caixa, claro que seria o melhor dos mundos para o Corinthians. Eu acho que esse é o objetivo e essa é a intenção desse processo todo. E a gente espera que isso seja resolvido. Eu acho que 300 milhões é uma boa quantia. Puxa, chegar com 300 no gerente do banco, ele vai ficar feliz para resolver o seu problema de inadimplência ou o seu problema de dívida. Ele começa a equacionar melhor isso aí, ué. Depende, né, Pascoal? A gente chegar com 300 milhões no banco é uma coisa. Eu acho que tudo bem, pela situação, pela pandemia, pela situação do país, mas se você dividir 300 milhões por 20 anos, nós estamos falando de 15 milhões por ano. Se a gente dividir isso por 12, nós estamos falando de 1.250.000 por mês. Para a Neoquímica, eu acho um baita de um negócio. Espetacular. Espetacular. Você vai pegar um naming rights de um estádio, você vai poder explorar todas as propriedades. Você está numa região que tem 4,5 milhões de habitantes, que nem eu falei, é maior que a Dinamarca, é maior que o Uruguai. Agora, é legal, mas financeiramente, né? Tudo bem, pelo momento é um bom negócio, mas 300 milhões dividido por 20 anos... Para a Neoquímica, para mim, acho que foi muito melhor. Acho um baita de um negócio. O que você achou, meu pequeno menino? Meu pequeno gafanhoto? Ô Benja, a impressão que eu tenho, quando o Pascoal ele usa esse termo, o Mano falou que é mau negócio. Você acabou de apresentar números. 1.250.000 por mês, Benja, dentro de um panorama financeiro que o Corinthians tem hoje, equivale praticamente a um jogo de casa cheia. O jogo de casa cheia na Arena Corinthians é o que gera mais ou menos aí essa quantia. Isso aí falando de forma bruta, né? Nas bilheterias da Arena. Geralmente é essa arrecadação que o Corinthians tem aí em um jogo com a casa cheia. O Pascoal, quando ele diz, mas isso vai amortizar, claro que vai. Mas quando você chega com um patrocínio esse patrocínio ele não vai ser pago à vista, Pascoal. É isso que eu acho que você ainda não conseguiu entender e que você fala que eu estou dizendo que é mau negócio.
Quando a gente fala de uma parceria de 20 anos, a gente está falando de 15 milhões por ano, Pascoal. O Corinthians, se ele chega hoje na Caixa e fala, ó, amortiza aí 15 milhões por ano, não faz muita diferença. É que o Corinthians está tentando antecipar, bem, eu não consegui acompanhar o que estava acontecendo na entrevista que o Andrés deu hoje de manhã para falar a respeito dessa parceria, justamente por causa disso. Daqui a pouco a nossa produção possivelmente vai trazer mais informações. Houve problemas técnicos aí, a gente não conseguiu talvez aí acompanhar o que o Andrés disse e tentando esmiuçar isso. Mas haveria, Benja, talvez aí, por parte da diretoria do Corinthians, a intenção em antecipar essa arrecadação de 350 milhões, 300 milhões em 10 anos. Aí o Corinthians poderia ter aí uma arrecadação de 35 milhões aí por ano, e isso sim seria significativo aí na amortização da dívida que tem com a Caixa Econômica Federal. Mas, cara, na boa, eu também entendo o atual cenário mundial. A pandemia afetou o mundo inteiro, mas é o que você falou, para a Neoquímica foi um excelente negócio, Benja, porque fora o fato de ter a marca estampada no seu estádio, o Andrés não é idiota, gente. O Andrés não é idiota. O Andrés é um cara que ele consegue negociar muito bem o que ele vai fazer. E quando ele diz a televisão vai falar o nome da Arena como se fosse o nome Neoquímica, agora Arena, vai citar o nome do patrocinador, você pode ter certeza que vão falar. Sabe o que vão falar? Porque o próprio Andrés, quando ele vai negociar com a televisão, ele fala, ó, tem isso aqui, ó. Eu quero que fale o nome do meu patrocinador no estádio. Assim como Corinthians e Flamengo também tem uma negociação exclusiva com a televisão com relação às placas de publicidade que tem no gramado. Os outros times do Campeonato Brasileiro não tem, Corinthians e Flamengo tem. Então, o Corinthians, quando ele quer negociar e fala para a televisão, vai ter que falar, irmão. E assim como acontece com a Crefisa, Benja, que muitas vezes a gente acaba usando aí a Leila Pereira como exemplo, olha, a Crefisa, não sei o quê, vai contratar jogadores para o Palmeiras. Isso é o marketing espontâneo. E vai acontecer também, porque em outros estádios a televisão não falava o nome do patrocinador e aí o name rights não tem efeito. Agora, no caso do Corinthians, você pode ter certeza que todas as televisões vão falar sim. Fala, Sormani. Você acha que todo mundo vai falar, ô Sormani? Eu não sei, Benja. Sinceramente, alguns vão dizer, outros não vão falar. Isso é um tabu, né, na cultura brasileira, de não se falar o nome dos patrocinadores, né, do naming rights dos times, né? Eu me lembro do Atlético Paranaense que vendeu o naming rights da sua arena para Kyocera. Ninguém falou. O Allianz a gente fala porque é aquilo que a gente sempre debate, né? Já veio pronto, mas mesmo assim, a televisão que detém os direitos do campeonato, a TV Globo, a Rede Globo, ela fala Arena Palmeiras, ela não fala Allianz. E tem outras arenas aí que estão com name rights vendidos. Tem Itaipava Arena, que eu acho que é Salvador, né? Tem uma também lá em Recife. Ninguém fala. Não é cultura nossa. Eu lamento isso, eu acho que deveria ser. Você pega o name rights de uma arena ou de um estádio nos Estados Unidos, a mídia fala. Você pega o Emirates Stadium, que é o campo do Arsenal, todo mundo fala. E é uma cultura que existe fora e aqui no Brasil existe uma resistência por parte de algumas pessoas. Eu acho que deveria falar, entendeu? Acho que deveria falar. Porque isso aí só ajuda na parceria dos clubes isso só ajuda os clubes a encontrar parceiros, porque o cara procura um clube na esperança, na expectativa de que o seu nome seja divulgado na mídia, para que haja o retorno. E eu acho que é um olhar muito míope de algumas pessoas não querer falar, porque se o Corinthians está bem, a gente sai ganhando. Se o Flamengo está bem, nós ganhamos também. Porque esses times populares, quando eles estão por cima, quando eles estão ganhando títulos, todo mundo ganha. A gente vem a reboque também. Os nossos programas têm mais audiência, por conta disso os patrocinadores para nós também aumentam. E isso o que a gente chama aqui de merchandising também aparece. Todo mundo ganha. Eu acho muito mesquinho você não falar. Eu acho isso. Acho que deveria falar.
Agora, eu não sei como é que é. As empresas vão reagir. A empresa A, B ou C pode concordar. A D, E e F pode não. E os funcionários das empresas D, E e F que não concordam, não vão falar. Não é porque eles não querem, é porque eles não podem, por orientação da empresa. E a gente respeita, que deve ter lá os seus motivos. Mas até me prova em contrário, eu acho muita mesquinhez não falar. Porque todos ganham. Todos vão sair ganhando. Em relação ao montante, eu acho muito bom. Discordo de você, Benja, discordo também do Mano. Eu estava dando uma olhada aqui de um artigo que saiu na Máquina do Esporte, do nosso amigo Eric Betting, de 2012, da renovação do Emirates Stadium com Arsenal. Os 150 milhões de libras, o time ganhou por 7 anos de contrato. 7 anos. Divide 150 por 7, vai dar mais ou menos 20 milhões de libras. Mas aí você vai falar, pô, mas é libra, mas pera um pouquinho. A gente não gasta em libra, a gente gasta em real. Eles gastam em libra. Eles pagam os salários em libra, a conta de água vem em libra, o pessoal da manutenção é pago em libra, tudo é pago em libra. Tudo. Salário de jogador, de comissão técnica, tudo. Então, não importa se é libra, se é real, se é dólar ou se é euro. É dinheiro. O Arsenal renovou o contrato dele com a Emirates por temporada por 20 milhões de dinheiro. O Corinthians acertou o seu Emirates por 15 milhões de dinheiro. Então, para mim, é muito bom. Quer dizer, isso não vai amortizar? Claro que vai. A Caixa não está pedindo esse dinheiro à vista. Se você chegar para a Caixa e falar assim, escuta, eu vou te dar esse dinheiro, 15 milhões de reais no caso, por 20 anos, ela vai dizer sim. Porque a própria Caixa tem financiamento. Quando você compra um imóvel ou até um automóvel, você não paga à vista. Quando você financia, você pode pagar um automóvel em 5 anos. E daí que está entrando picado? Mas você também não vai pagar à vista, você vai pagar picado. Então, para mim, foi um ótimo negócio. Demorou para sair, saiu. E eu acho que isso vai dar um fôlego muito grande para o Corinthians. Não, mas deixar a coisa aqui, viu? Eu não falei que o negócio é ruim, não. Eu falei que, pela situação que tá o mundo, o país, e você conseguir um patrocínio desse, e parece que tem mais uma grana que vem pra camisa, né? Parece que tem mais aí... Agora eu não me lembro o valor, checa aí, Pascoal. São 30 ou 50 milhões que vai vir aí, que vão estampar na camisa também, a marca. Não estou falando que o negócio é ruim, não. Estou falando que pela situação, pela conjuntura total do mundo e do país, é um bom negócio. Disso, mas o que eu estou querendo dizer é que... Desculpa. Independente de pandemia, compara o contrato que o Corinthians fez com o contrato que o Arsenal fez numa época que não tinha pandemia. É meio que semelhante. Os valores são esses. Quer ganhar quanto? 100 milhões por temporada? Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Esquece a pandemia. Eu não falei o negócio foi muito bom. Não, mas eu não falei, repito, continuo achando. Eu acho que se você está num momento, numa situação normal, os valores seriam outros. Eu estou falando que pela atual conjuntura é um bom negócio. Continuo achando. Ô, Pipo, bom negócio o Corinthians. E o Pascoal, checa aí, que parece que vai ter um patrocínio na camisa também, que eu não me lembro se é mais 30 ou 50 milhões. Dá uma checada aí. Fala, ô Fatin. Ô, Faticani, você precisa voltar a ser o primeiro lugar dos italianos do programa, velho. O Mano tem razão. Você tomou um banho de Nutella, velho. Ô, você tá perdendo a graça que você tinha, cara. Você ficou agora polido. Pô, acabei de cantar o samba em homenagem ao Corinthians e eu perdi a graça. Pô, mesmo não sendo corintiano. Pô, pelo amor de Deus, depois dessa você deveria, sabe, fazer uma menção honrosa hoje a isso. Mas é o seguinte, vamos lá. Acho que pra quem não tinha nada, e hoje em dia você angariar 300 milhões é praticamente impossível, mesmo em 20 anos, o Corinthians tem alguma coisa, tem um norte por onde iniciar a sua reestruturação financeira, principalmente por causa desse estádio que arrebentou
o Corinthians recentemente, financeiramente falando, né? São contas altíssimas, o Corinthians se desdobrando para pegar tudo aquilo que arrecada e tentar colocar nesse fundo de investimento da Arena, não pega R$1 dos jogos, pouco disso é investido no futebol. O Corinthians poderia estar num patamar muito diferente e tenta, claro, pagar essa conta altíssima que ficou recentemente por causa da construção do estádio e uma construção que ficou elevada além dos padrões que o próprio Corinthians esperava e gostaria. Ponto. Então, você ter 300 milhões em relação a nada, você ter 1,5 milhão por mês, tá ótimo. Eu acho que é um começo para que daqui para frente esse estádio gire, né, com muito mais investimentos, para que aí sim essas contas sejam ainda melhores equalizadas. Porque se a gente for colocar de shows, de eventos, de outras contratações que foram feitas para a utilização desse espaço, tudo isso também vai entrar para a conta do Corinthians, tudo isso entra para pagar o estádio e claro que essa dívida tem um percentual muito menor. A gente tem que entender também que a negociação que o Corinthians tenta no mercado é a diminuição dos juros, para que essa parcela mensal, que hoje gira em torno de 5 milhões e 800, 6 milhões por mês, caia para um valor muito mais acessível. E aí sim, esse 1,5 milhão que hoje possa parecer, não vou dizer irrisório, mas muito melhor do que o Corinthians gostaria, se torne uma grande parte dessa renda mensal que o Corinthians precisa para bater nessa conta, entendeu? Então, tem toda essa negociação por trás, que é a negociação que vai com a Caixa, com o Odebrecht, com todo mundo que está envolvido nessa dívida, em tudo que o Corinthians tem a pagar. Então, isso resolvido, é lógico que vai dar ao Corinthians uma chance de você ter uma resolução muito mais ampla e melhorada desse problema financeiro. Agora, o que se espera, né, Benja, que o torcedor também, não é só o nome da Arena, não é só esse dinheiro aqui, esses patrocínios todos melhorem o investimento no futebol do Corinthians. Inclusive, ontem, queria até parabenizar o Dan Stubach, que diferente de outras lives que a gente tem acompanhado de clubes, ou então aquelas coisas muito mais corporativistas, e a gente não fala disso, não fala daquilo, não se pergunta de A, não se pergunta de B, ele perguntou do técnico. E tá certo, era uma live pro torcedor do Corinthians e o torcedor quer saber o que tá acontecendo. Por que o time joga, por que o time não joga bem? Achei que o Dan foi bem, perguntou ali, tá lá o Duílio, e aí Duílio, e o técnico vai ficar, qual o problema? Saia justa, não é que gente, o torcedor quer saber disso. O torcedor não tá na live pra ficar ouvindo 300 milhões, porque agora chama Neoquímica, porque agora a empresa é assim, porque vai ter o setor do remédio tal, o outro setor que vai ser do remédio. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber se o técnico vai ficar, se não vai, quem vai contratar, quem que não vai contratar, se vai melhorar, se não vai melhorar. É isso que os caras querem saber. E isso foi colocado em pauta. Então, nisso eu gostei. Porque em algum momento o torcedor também teve a voz dele representada pelo Dan Stubach, que é um corintiano assumido, apaixonado, cara inteligentíssimo, sou muito fã dele, dos melhores atores que a safra brasileira formou nesses últimos tempos, e além de tudo foi lá e fez o papel dele. Pergunta pro Duílio, qual o problema? Tá ali o Andrés. Os caras também não tem muito melindre, nem o Duílio, nem o Andrés, principalmente. Eles são caras que nunca impuseram esse tipo de restrição. A gente não fala disso, não fala, eles falam mesmo. E tá certo, deu a satisfação, falou que o Thiago vai ficar, acho que tá sendo analisado, os próximos jogos vão determinar isso, mas foi muito legal e tá certo. Parabéns ao Corinthians, fechou esse acordo, que daqui pra frente agora a responsabilidade financeira seja colocada muito mais em pauta do que não foi nos anos anteriores, inclusive na conta do próprio Andrés, que fechou esse acordo, mas tem muita responsabilidade no que estava de errado e ainda está no Corinthians. Bom negócio, meu pequeno Flávio. Olha, Benja, bom negócio em termos financeiros, sim. Eu não acho que tenha sido um mau negócio, porque se você for fazer essa conta de dividir por mês, né, por 20 anos, dá a impressão que é pouco. Mas é um valor que o Corinthians não tinha, simplesmente. 300 milhões, que ele pode usar agora como forma de abater a sua dívida com a Caixa, aí negocia o prazo com a Caixa Econômica, enfim, de novo, é um dinheiro que não tinha, que não existia. São 300 milhões de reais, não é pouco. E eu lembro que quando o Corinthians falava em vender os naming rights, lá atrás, quando inaugurou o estádio,
falava em 400 milhões. E a situação do país piorou bastante, né, em termos de economia até nesse período todo, né? Hoje, por exemplo, a gente teve informação aí de que o Brasil entrou oficialmente em recessão de novo. O PIB caiu muito por conta da pandemia e tudo mais. Então, 300 milhões de reais nesse momento, eu acho que é um dinheiro que vai ajudar bem o Corinthians. E como disse o André Sanches, ainda tem a segunda e a terceira partes que ele quer solucionar. Não entendi direito quais são essas partes e como vai solucionar, mas o fato é que entram 300 milhões de reais nos cofres do Corinthians num prazo dilatado, mas isso vai ajudar a pagar o estádio. Isso para mim é ponto pacífico. Segunda coisa é a questão de falar ou não falar o nome. Gente, essa história de nome é muito... não existe um padrão, não existe uma fórmula que a gente possa adotar. Por exemplo, estádio, digamos que o São Paulo venda o naming rights do seu estádio. Alguém vai mudar o nome do Morumbi? Alguém vai se referir ao Morumbi de outra maneira que não Morumbi? Eu acho impossível. É o mesmo caso da Arena Kyocera lá atrás com o Atlético Paranaense. Sempre foi a Arena da Baixada, né? Não foi um estádio novo construído e que nasceu com aquele nome, né? Foi deram um nome novo para um negócio que já existia. O Allianz Parque funciona porque o Palmeiras conseguiu vender, Palmeiras e a W Torre, conseguiram vender o nome do estádio antes de ele ser erguido, né? Mesmo assim, você vê, ele chamava Parque Antártica. E muitas emissoras não usavam Parque Antártica, usavam Palestra Itália, que era o nome oficial do estádio. O estádio Palestra Itália, no Parque Antártica. Parque Antártica é um subbairro ali daquela região, porque tinha uma fábrica da Antártica lá que fazia cerveja. Mas sempre foi Palestra Itália, Parque Antártica, Palestra Itália, beleza. Aí caiu tudo, não era mais nem Parque Antártica, nem Palestra Itália, e nasceu a Allianz Arena. Como nasceu lá em Munique o Allianz Parque, como nasceu em Munique, a Allianz Arena. Então depende de como nasce o estádio, sabe, Benja? Eu acho que vai ser muito difícil a gente ficar se referindo ao estádio do Corinthians o tempo inteiro como aqui no Neoquímica Arena, na Neoquímica Arena. A gente vai falar aqui em Itaquera. Onde a Corinthians joga esse fim de semana? Joga em Itaquera. Vai ser uma coisa. E não é falta de respeito com o patrocinador, não é isso. É o hábito que se cria, né? Onde vai ser o jogo essa semana? No Pacaembu. Raramente a gente fala no Paulo Machado de Carvalho, porque o Pacaembu nasceu como Pacaembu. Nasceu como estádio municipal no Pacaembu. Então, pré-estádio, há o hábito de se usar o bairro. Isso é muito comum. O Maracanã, o Morumbi, o Pacaembu, o Canindé, o Parque Antártica, Itaquera, né? E eu não sei se isso vai ser fácil de mudar. Agora, o nome está lá e o naming rights não representa apenas isso, você impor que as pessoas se refiram ao estádio com o nome do patrocinador. Tem um monte de negócio que vai ser feito ali no entorno, tá na cara. Pode ser que as tribunas sejam batizadas com o nome de remédio. Pode ser. E isso às vezes funciona. A tribuna engove, sei lá, não tô zoando mesmo, não. A tribuna Coristina, a tribuna não sei o quê. Porque também ninguém está muito acostumado com essa história de setor leste, oeste, norte e sul. Você consegue usar algumas coisas. Agora, achar que todo mundo vai chamar o estádio de Neoquímica Arena, eu acho que é um pouco de ilusão. E eu nem acho que a Neoquímica tenha essa ilusão, né, de que todo mundo vai chamar de Neoquímica Arena. Acho que não. Acho que batizar o estádio, fazer negócios com o estádio já é uma ação de marketing bem interessante, né, para um time tão popular quanto é o Corinthians. Eu anotei algumas coisas aqui, que é o seguinte: o Sormani falou, mas o Atlético Paranaense tinha vendido a Arena Kyocera e ninguém falava. Verdade. O Flavinho falou, mas é o hábito e não é de sacanagem. Vai falar, o jogo é em Itaquera. Verdade. Mas aí, gente, entram uns fatores aí que eu gostaria de falar. Primeiro, nós estamos falando de uma torcida que é a torcida do Corinthians. É uma torcida extremamente gigantesca, né? Ela só está atrás da torcida do Flamengo, uma torcida fanática e que as pessoas não me entendam mal, mas é o retrato, é a fotografia do que acontece. Está na maior cidade da América Latina. As coisas em São Paulo, elas têm um impacto muito maior que nos outros estados, né?
Isso é a constatação de um fato. As empresas, a maioria estão aqui, o mercado publicitário, a maioria está aqui, né? Quando a gente vai medir a audiência de televisão, sempre São Paulo, ela carrega uma maior porcentagem. Nós estamos falando do Corinthians. Ponto. Aí, então, porque eu concordo com o que o Sormani falou da Arena Chiosselli, concordo com o que o Flavinho falou, o hábito. Mas a torcida do Corinthians, só ela vai fazer um trabalho, um impacto, uma força muito grande. Eles vão para tudo falar Neoquímica. E tem um outro detalhe, Flavinho, que a gente falava Pacaembu, um ou outro falava estádio Paulo Machado de Carvalho, a gente vai no Morumbi, um ou outro falava Cícero Petroleiro. Mas hoje tem as redes sociais também, né? A coisa amplifica, a coisa é potencializada de uma forma gritante. Gritante, cara. Se pegar uma empresa de clipagem de ontem, 10 para meia-noite até agora, o que se falou da Neoquímica não deve ter se falado um ano inteiro, a não ser dos remédios específicos que eles têm e não no nome da empresa. Então eu acho que isso tudo... Olha, se a emissora, se a Globo não quer falar, é um direito comercial dela, não tem nada a ver com isso aí, mas eu acho que a força da torcida do Corinthians, a força das redes sociais, vai amplificar e potencializar demais isso aí, mano. Minha opinião. É ruim pro programa isso? Concordo contigo, Benji. E eu repito, cara, não, o Andrés ele já deve meio que deixar isso conversado com a emissora de televisão. Não, mas é ruim pro programa que eu falei, Diga. Porque eu discordei do Sormani e do Flavinho concordando. E a minha intenção era agora quebrar um pau. Mas eu não consegui, porque eu fui com argumentos inteligentes. Ruim. Preciso rever isso aí. Rever. Só arrumar um jeito de tirar o verdade do sério. Mas, ô Benja. Fala, mano. Voltando lá. Ô Flavinho, só com o que você falou a respeito aí da declaração do Andrés, que ele resolveu o primeiro terço e agora faltam 2, você pode ter certeza aí que dentro dessa frase dele deve estar embutido aí um patrocínio futuro de camisa, que talvez aí até exista. Não estou dizendo que isso é informação. Eu estou pressupondo algo que pode acontecer. Numa dessa, Flavinho, ao invés de negociar 350 milhões aí para o name rights, ele negocia 300 para o estádio e 50 para a camisa. Por que fazer isso? Você fala, mas o dinheiro vai todo para o Corinthians. Aí tem uma grande diferença. Os 300 para o estádio, o Corinthians não põe a mão. Os 50 que podem ir para a camisa, o Corinthians pode usar. Então você já muda, você já desconfigura uma situação. A antecipação do valor também. Por exemplo, os 350 milhões. Se o Corinthians receber em 20 anos, ele vai receber 15 por ano. Isso daí para o Corinthians é o que eu falei lá a respeito de não ser um bom negócio nesse molde. Mas se o Corinthians consegue antecipar e transformar esses 15 em 30 milhões, aí já é bacana. Sabe por quê? Vocês já devem ter financiado imóveis. Vocês sabem como é que funciona as primeiras parcelas desse imóvel. Não. Você paga praticamente 90% de juros e 10% de amortização. Isso no começo do contrato. Quando você passa a ir para o final do contrato, inverte. Eu não comprei nada. Aí você paga 90% de amortização e 10% de juros. Isso é natural, é praxe em qualquer contrato. Se você tem um montante para poder amortizar essa dívida, por exemplo, se o Corinthians recebe aí 30, 40, 50 milhões por ano, não sei qual que é o molde de negócio que a diretoria do Corinthians vai tentar essa antecipação. Você usa esse valor, esse montante, para chegar na Caixa e falar, Caixa, eu tenho uma dívida com você hoje de 536 milhões, eu tenho 50 aqui para amortizar. Você já tira 50 desses 536. Não é que você vai pagar juros em cima disso, você está tirando do seu saldo devedor. Você tira do seu saldo devedor. Porque se você recebe, por exemplo, aí 15 por ano, esses 15 por ano dentro do que o Corinthians deve para a Caixa, você só paga juros. Agora, se você tem uma quantidade de dinheiro expressiva, você consegue fazer aí essa manobra para justamente tirar daquele saldo devedor lá do final do contrato. Então, para isso, o Andrés deve estar utilizando aí esse tipo de discurso. E só para finalizar com relação ainda à camisa do Corinthians, se houver de fato uma negociação para que o Corinthians receba aí mais em torno de 30 milhões aí por parte da Neoquímica, será excelente, porque esse dinheiro o Corinthians consegue aplicar no futebol. E só para corrigir lá anteriormente, Pascoal, quando você disse aí que foi um bom negócio, eu também concordo com você. Para quem não tem nada, se o Corinthians consegue qualquer tipo de dinheiro agora, mesmo não sendo o principal que o Corinthians queria logo no começo das tratativas, da negociação,
Mas ponderando essa situação, analisando o que está acontecendo no mundo, é aquele negócio, irmão. Numa enchente, crocodilo é tronco, você se abraça. E foi o que o Corinthians fez. Aê, mano, nada melhor do que o cara pedir desculpas, reconhecer o erro. Sensacional, parabéns. É bonito reconhecer quando a gente erra, é bonito você falar isso. Eu só pontuei. Você reconhece que acabou sendo um bom negócio para o Corinthians. É bom você dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam que você é um cara cabeça dura, que você é um turrão. E você reconhecendo, você dá uma demonstração que tem uma personalidade flexível. Isso é bonito para você. É bonito, parabéns. Ô, Benja. Olha aqui. Eu acho que você não entendeu, mas tudo bem.